Romanos capítulo 8, vamos ler o verso 1 e 2. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Mesmo que nós lemos aqui, eu vou pedir para os irmãos manterem suas Bíblias abertas, tá? Porque nós vamos passear aí em alguns versículos. Irmãos, Romanos 8 é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Por que ele é tão importante? Por causa do propósito eterno de Deus. Aí muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, tendem imediatamente a pensar que o propósito eterno de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Mas não é a salvação. E nós vamos explicar por quê. Para nós entendermos o ponto central da Bíblia, nós precisamos ir lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que diz o quê? Depois que Deus criou todas as coisas, o que ele disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, houve um tempo na eternidade passada em que existia Deus, só Deus, reinando absoluto, pleno, completo, mas ele decidiu compartilhar a sua glória, criando o quê? Um ser semelhante a ele. E uma pergunta que nós precisamos nos fazer é: por que Deus nos fez semelhantes a ele? Nós somos o único elemento criado. Deus criou os astros, a terra, os animais, Deus criou todas as coisas. Nós somos um ser que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele poderia ter criado tudo e não ter criado um ser semelhante a ele? Poderia. Mas ele decidiu criar um ser semelhante a ele. E por que nós fomos criados semelhantes a ele? Essa é uma pergunta fundamental, para que nós pudéssemos receber Deus dentro de nós. Para que existisse um ser aqui na terra semelhante a ele, que pudesse receber a vida dele dentro de si, e isso nos leva a uma conclusão importante, irmãos. Nós somos como um recipiente, como um vaso, que recebemos um tesouro dentro de nós. Mas para nós entendermos a profundidade disso, eu quero fazer uma ilustração para isso ficar bem claro. Eu trouxe aqui um elemento acessório na minha pregação. O que é isso aqui? Uma luva. A luva é o homem. A mão é Deus. Amém? A luva, ela tem a forma da mão, certo? Ela é semelhante à mão. Mas é a mão que é a realidade da luva. Assim somos nós, irmãos. Sem a mão, a luva, ela não tem razão de ser, fica sem propósito. Nós podemos, você pode até inventar propósito. Você pode pegar essa luva, né, e inventar propósitos para ela. Você pode usar essa luva para carregar água? Pode. Você pode usar essa luva para carregar, colocar coisas e guardar? Pode. Você pode pegar essa luva e enchê-la de ar e fazer crista de galo? Pode. Você pode fazer isso. Mas nada disso é o propósito da luva. Vai ficar disfuncional, vai ficar ridículo, não vai alcançar o propósito. Irmãos, assim é o ser humano. Tem muita gente que pega a sua vida, que é essa luva, e procura por si mesmo encontrar um propósito para ela, baseado no que ele pensa, baseado no que ele acha, mas não funciona. A questão é essa, não funciona. Sem a mão, irmãos, a imagem e semelhança se perde, ela fica só um vislumbre. Você olha para uma luva dessa, você lembra de uma mão, né? Mas ela é só um vislumbre. A luva, irmãos, ela só encontra propósito quando... Vou fazer uma coisa aqui que a gente detesta fazer.
trabalho, mas na vida é muito importante, irmãos. Dá para perceber a diferença na luva, depois que a mão entra nela? Irmãos, a luva, ela só encontra sentido quando se encaixa na mão. Quando a mão vem e coloca vida nela. É essa visão que nós temos que ter de nós mesmos, mas nós não temos. O mundo, do modo como ele foi organizado, decaído, debaixo de um governo satânico, e nós, com uma natureza totalmente alterada por causa da queda, nós achamos que nós temos vida em nós mesmos. Nós não vemos a nós como essa luva que não tem vida em si mesmo. Nós precisamos entender que nós só vamos encontrar propósito quando nós recebermos a Deus, com a vida de Deus dentro de nós, habitando em nós e sendo guiados por ela. Aí a luva recebe vida. Amém, irmãos? Vamos tirar a luva, porque essa luva aqui não é muito agradável. Amém? Irmãos, mas por isso, para continuar construindo esse entendimento, Deus colocou 2 árvores no jardim. Quando Ele criou o homem, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus colocou a árvore da vida. O que é que nós precisamos entender? 2 árvores, 2 caminhos, 2 modos de viver e 2 destinos diferentes. Eu vou repetir. 2 árvores, que representam 2 caminhos. E esses 2 caminhos, eles vão nos levar a 2 modos completamente diferentes de viver. E, por fim, eles vão nos conduzir a 2 destinos completamente diferentes. Quando o homem escolheu se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, o homem escolheu um caminho de independência de Deus. É a luva que decidiu viver por si só. Imagem é uma coisa muito importante. Nós vamos ter essa imagem na nossa mente. A árvore do conhecimento do bem e do mal levou o homem a esse caminho. Eu viver independente de Deus, sem me importar que Deus esteja dentro de mim. E aí, irmãos, isso leva uma vida sem propósito. E isso conduziu o homem a uma vida baseada no que ele pensa, no que ele sente, no que ele é capaz. E onde isso nos levou, irmãos? A Romanos 7. Que é o versículo que antecede, o capítulo que antecede esse versículo glorioso do capítulo 8. Por quê? Porque quando o homem escolheu andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele escolheu viver por si só. E onde é o final disso, irmãos? Romanos 7. Olha a conclusão que Paulo chegou. Assim, eu encontro esta lei que atua dentro de mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Por quê, irmãos? Porque quando nós andamos na árvore do conhecimento do bem e do mal, quando nós vivemos sem ser pela vida de Deus, nós vivemos pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade. E a nossa natureza humana é o quê? Decaída. Ela é má, ela é corrompida, ela é escrava do pecado. Por isso Paulo diz, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas quando eu olho para mim, eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei de Deus, contra a lei na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Nós não podemos ler isso aqui sem entender o desespero que havia dentro de Paulo. Aí o que Paulo fala? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Irmãos, essa é a realidade de todos nós. Só que mesmo quando nós nos encontramos com Cristo, irmãos,
Muitas pessoas, elas continuam tentando viver por sua própria capacidade. Eles não entendem do que se trata a vida cristã e ficam vivendo na sua própria capacidade, na sua força, ficam vindo às reuniões e tentando se esforçar para fazer o que é certo. Mas sabe o que vai acontecer? Quando a gente vive assim, a gente vai cair em Romanos 7. Romanos 7 é o caminho do conhecimento do bem e do mal, e é o caminho do fracasso. Por quê, irmãos? O que Deus criou? Deus criou o homem como um vaso, um recipiente para conter a Deus. E para tudo ficar perfeito, Deus criou o homem como um ser triuno, com um corpo, com uma alma e com um espírito. Por quê, irmãos? Porque Deus é espírito. E o homem tendo um espírito, o homem pode ter comunhão com Deus. Aí Deus colocou 2 árvores. Quando Deus colocou 2 árvores, irmãos, Deus queria que o homem fizesse uma escolha. Deus estava falando para o homem assim: não escolha, eu te criei como um recipiente, mas você é livre. Você tem que escolher o que você quer, eu te dou esse direito. Mas o meu conselho, a minha palavra de sabedoria para você é: não escolha conhecer por você mesmo o certo e o errado. Não escolha andar na sua própria mente. Não escolha andar na sua força e capacidade. Deus estava falando assim para o homem: não escolha ficar no raso. Por quê? Porque o caminho que eu tenho para você é muito superior a um caminho de você viver por você mesmo. Sabe o que Deus estava fazendo? Escolha, vamos voltar aqui, se alimentar da árvore da vida. Escolha se alimentar da árvore da vida. Escolha se encher de mim. Para quê? Para que tudo na sua vida seja o resultado da minha vida dentro de você se manifestando. Posso ouvir um glória a Deus da comunidade? Irmãos, isso é glorioso. Por que eu posso afirmar isso com toda certeza? Porque a árvore da vida, da qual Deus queria que o homem se alimentasse, ela aponta para Jesus. No livro de João, Jesus disse que Ele é a vida e Ele é a videira verdadeira. Nós somos o quê? Os ramos. Um ramo tem vida em si mesmo? Não. Um ramo tem vida e pode produzir frutos só em decorrência da videira, se ele estiver ligado na videira. Qualquer fruto que ele possa ter, ele vai ter porque ele está ligado na videira, em consequência do que a videira passa para ele. Agora, irmãos, nós fracassamos na vida cristã, por quê? Nós deixamos de avançar, por quê? Porque nós não entendemos que é disso que se trata o cristianismo. Nós, muitas vezes, reduzimos o cristianismo a uma comunidade cristã, a pertencer a um grupo. Irmãos, grupos, em função de boas coisas, tem muitos por aí. Tem muitos. A maçonaria é um grupo que procura fazer coisas boas, o Rotary, o Lions, a Unimed. É um grupo que procura fazer coisas boas, cuidar da saúde. Não é você pertencer a um grupo que quer fazer coisas boas que faz diferença. Isso não é o cristianismo. Irmãos, cristianismo não se trata de um código de ética. Cristianismo não se trata de princípios morais simplesmente, não se trata de regras, não se trata de ritos, não se trata de frequência em reuniões, embora a gente participe disso tudo. Cristianismo se trata de que um dia Deus se fez homem e veio habitar dentro de nós. Para quê? Para colocar a vida dele dentro de nós. E essa vida ser a nossa vida. Porque e o que Deus quer de nós, irmãos? Que nós vamos chegar nesse lugar que Paulo chegou. Eu entender que em mim não há vida. Não há vida, irmãos. Tudo que a gente pensa que a gente pode fazer, que às vezes a gente até acha extraordinário, que às vezes a gente até se acha muito
capacitado, muito inteligente, muito habilidoso. Não é nada, porque não tem vida, irmãos, não tem vida. Então, voltando àquilo que nós falamos inicialmente, sobre o ponto central do Evangelho, o ponto central do Evangelho não é a salvação. A salvação é só uma correção de rota do que houve lá no Éden. O ponto central do Evangelho é Cristo, irmãos. Cristo habitando em nós, Cristo sendo a nossa vida. Mas sabe o que nos falta, irmãos? Falta-nos essa consciência. Nós precisamos entender isso. Todos nós nascemos num mundo decaído. E nesse mundo decaído, quem é o centro? Não, no mundo decaído, o homem é o centro. Tudo é baseado no homem. A confiança está no homem, na capacidade do homem. O mundo funciona em função dos desejos do homem. O homem é o centro. E aí, sabe o que esse mundo faz Deus se transformar? Num acessório. Em alguém ou algo que nós vamos inserir na nossa vida para quê? Para melhorar a nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Mas não é disso que se trata o Evangelho. E nós precisamos ter consciência disso, porque é isso que fala em Romanos. Romanos, do capítulo 1 a 8, ele é uma caminhada que vem lá desde o capítulo 1 para mostrar a lei, o motivo de existir a lei, por que a lei foi criada. A lei foi criada só para nos mostrar o quê? Que nós não damos conta de cumprir a lei. Que nenhum ser humano, por si só, é capaz de viver correto, de fazer as coisas corretas. Por quê? Porque nós somos prisioneiros de uma natureza pecaminosa, desarranjada. Mas aí, irmãos, nós não entendemos isso. Que esse mundo, que nós nascemos e essa mentalidade, ela está fortemente inserida dentro de nós. Aí nós nos convertemos e passamos a frequentar uma igreja e continuamos nos esforçando para fazer as coisas corretas. Não, agora eu sou da igreja, eu vou à reunião, eu quero fazer as coisas corretas, eu quero deixar de fazer as coisas erradas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Prestem atenção. O que Deus quer de você? Que você se esforce para fazer o que é bom, o que é certo? Ou que você seja cheio de Deus? O que Deus quer que você se aplique? Mas sabe o que acontece? A gente fica tão ocupado fazendo tantas coisas. E a gente fica se esforçando para fazer o que é certo. Mas não acha tempo para se encher de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente não tem tempo devocional, sabe por quê? Porque a gente não é plenamente convencido. Eu acho que se eu vier na reunião domingo, aí eu ouço uma palavra e falo, não, eu tenho que fazer isso. Não, eu não posso fazer isso, o pastor pregou aquilo, fulano pregou aquilo. Eu preciso fazer isso, eu preciso me esforçar. Irmãos, eu quero te falar uma coisa, não se esforça não. Quando você sair daqui domingo à noite, não sai daqui decidida a se esforçar, obedecer o que o pastor pregou, o que o pregador falou, porque você não vai conseguir. Porque o que nós precisamos entender é que de nós nada podemos. Nós não temos em nós a capacidade. Romanos 7, irmãos, é história de quê? Do homem tentando fazer o que é certo. Do homem tentando ser bom. E ele é a história do fracasso. Paulo era um homem que vivia na bandalheira? Não. Paulo era um homem que vivia tentando, com todo o seu coração, fazer o que é certo. Mas sabe qual a conclusão que ele chegou? Miserável homem que sou. Eu até tento fazer o que é certo, com minha mente eu até quero, eu sou uma pessoa que eu não quero ficar andando no que não presta. Com a minha mente eu até quero fazer o certo, mas na hora que eu vou fazer o certo, eu encontro outra lei operando dentro de mim. Estamos juntos, irmãos? Mas aí chega Romanos 8, irmãos. Romanos 8 é a história de quê?
É a história do sucesso. É a história da vitória. Romanos 8, verso 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, somente por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, que vida é essa? A vida de Deus que passou a habitar dentro de mim, me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, irmãos. Por isso que não tem nenhum lugar na Bíblia fazendo um convite para nós, dizendo assim: venha Jesus e faça todo o esforço para ser santo. Não tem isso na Bíblia. Ou não tem, venha Jesus e dê o melhor de si. Quando você chega numa empresa e vai trabalhar, o que a pessoa fala? Seu patrão: olha, eu espero que você dê o melhor de si. Cristianismo, isso não funciona, irmãos. E não tem esse convite para você. Deus não precisa de homens e mulheres que se esforcem para ser bonzinhos. Deus quer homens e mulheres que entendam que eles precisam ser cheios de Deus. Porque qualquer bem, qualquer coisa boa que puder vir da minha vida, vai ser fruto da vida de Deus, sendo liberada dentro de mim. Amém, irmãos? E onde isso começa? Começa no verso 1. Portanto, gente, a Bíblia é maravilhosa, não é? Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque antes de Cristo, eu e você estávamos condenados. Condenados a quê? A vivermos separados de Deus por causa do pecado. Estávamos condenados a vivermos prisioneiros dessa natureza pecaminosa, horrorosa que nós herdamos. Mas aí o que aconteceu? Veio Cristo e uma outra lei passou a operar dentro de nós. É isso que nós temos que entender, irmãos. Havia uma lei que atuava na minha vida. Que lei era essa? A lei do pecado e da morte. Está ali no verso 2. A lei do pecado e da morte atuava em nós. Mas aí, por causa de Cristo, outra lei começou a agir na minha vida. Então, entenda, irmãos, cristianismo não é uma questão de esforço para fazer o que é certo. Cristianismo é uma questão de eu entender que eu nada sou, que eu nada tenho, e que eu tenho agora uma nova vida, que habita dentro de mim, na pessoa de Jesus Cristo. E o que cabe a mim? Me aplicar a me encher de Deus, a fazer aquilo que me enche de Deus. Por quê? Porque essa vida vai fazer o que eu não consigo. Por isso, irmãos, que quando o livro de Romanos, existem diferenças entre o que os estudiosos falam, mas eu posso dizer que o livro de Romanos ele tem 3 divisões, o capítulo 1 ao capítulo 8, depois o capítulo 9 ao capítulo 11, e aí no capítulo 12 até o capítulo 15, ele começa a tratar da prática de vida. Mas quando Paulo começa a tratar da prática de vida, em Romanos 12, logo no versículo 2, o que ele fala? Eu não botei ali, porque nós temos que ter isso de cor. O que Paulo fala? Transformem-se. Como? Sabe o que Paulo fala? Gente, não entrem na forma do mundo, mas se transformem. Como? Mudando o seu modo de pensar. Ou seja, eu sou transformado na medida em que eu saio da forma do mundo. Na medida em que eu entendo que eu não estou mais naquela forma. Eu não vivo mais naquele modo de pensar. Ah, você é uma pessoa brilhante, você tem um futuro brilhante, porque você é muito inteligente, porque você teve uma boa educação, e porque você vai dar tudo na vida. Fulano não vai dar nada que presta, porque olha a pessoa difícil que é. Sai dessa forma. Nenhum presta. Todos são miseráveis.
Ninguém tem nada de bom e ninguém vai conseguir nada por si só. Aprendam a pensar a vida do modo que Deus pensa. E sabe qual que é o modo que Deus pensa? Miserável homem que sou. A nossa libertação começa quando a gente entende isso, que eu sou isso. Tem gente que é isso, cheio de conhecimento, e acha que está bom. Tá não, irmãos? Isso aqui cheio de conhecimento é igual um balão. Só estourar, vazio. Perde tudo, irmãos, não sustenta. Irmãos, o que nós temos que entender é que é o entendimento de que a vida de Deus dentro de nós. Romanos 8 é a libertação daqueles que estão vivendo em Romanos 7, tentando fazer o que é correto, tentando ser bons, tentando ser humildes, tentando ser pacientes. Os coléricos dizem amém. Tentando não ficar passando na frente dos outros, tentando não ficar vivendo pelos seus próprios interesses, mas tem fracassado. E eu quero te dizer, desiste hoje, porque não é possível viver a vida cristã no esforço. Por quê? Porque não tem como a gente ser santo pela nossa capacidade. Você tentar ser santo na sua força é como ferro tentando virar ouro. Tem jeito? Não, irmãos. Você pode se esforçar o tanto que for. Só que aí a vida de Deus dentro de nós pega o ferro e vai transformando em ouro. Amém, irmãos? Não dá para ser santo, irmãos. E nós temos que chegar naquele lugar que Paulo chegou, que ele entendeu. Agora vamos caminhar um pouco sobre o que é esse entender, miserável homem que sou. Paulo entendeu que sem Cristo, ele era prisioneiro de uma vida pecaminosa, de uma natureza pecaminosa. E que agora, em Cristo, uma outra lei veio habitar dentro dele. E aí, irmãos, sabe o que isso quer dizer? Paulo entendeu que o que ele tinha que fazer agora, da hora que ele acordava, quando ele abria os olhos todo dia, ele tinha que pensar. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro. Não. Da hora que ele acordava, ele tinha que pensar, eu agora tenho uma nova vida dentro de mim. E eu vou levantar dessa cama, e eu não vou viver na minha força, porque não adianta. Eu não vou viver na minha mente, eu não vou viver na minha capacidade, eu não vou viver na minha vontade, porque agora é Cristo que vive em mim. E o que eu preciso fazer nesse dia? Me empenhar em estar nele, em fazer aquilo que me aproxima dele, em gastar o meu tempo para me encher dele, para estar com ele. Então, irmãos, a vida cristã, ela é pela fé, porque ela consiste em crer que agora existe uma outra lei atuando dentro de nós. E para nós trazermos isso para a prática, irmãos, nós vamos trabalhar 4 palavras-chave. E aí nós vamos lá para Romanos 6. Pode abrir sua Bíblia. Vocês vão ler aqui, mas vão acompanhar na Bíblia. Romanos 6, verso 6. Nós vamos trabalhar 4 palavras-chave para isso ficar bem claro na nossa mente. Paulo diz, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, a primeira palavra-chave é saber. Você precisa saber desse fato. Qual que é o fato? Jesus morreu por mim. Eu morri com ele. Espiritualmente falando, isso é um fato. Jesus ressuscitou. Eu ressuscitei com ele. Isso é
um fato. Agora, o que precisa, irmãos? Nós não podemos saber isso só com a nossa mente. Existe um saber, que é um saber no nosso espírito. Paulo orava pelos cristãos, pelas igrejas. Eu oro para que vocês tenham espírito de revelação e entendimento de toda herança que existe para vocês em Cristo. Paulo orava incessantemente para que as pessoas, os irmãos das igrejas, tivessem entendimento espiritual. E nós temos que fazer essa oração. Senhor, eu sei desse fato, eu preciso saber desse fato, mas não é só na minha mente. Eu preciso que o Senhor traga entendimento espiritual. Me faz entender dentro de mim, me faz entender com revelação, me faz entender o significado espiritual desse fato, para que isso exploda dentro de você. Sabe, todas as vezes que aquela tendência natural sua te pegar, você tem que ter aquela postura. Viviane, você morreu. Você não precisa ser escrava desse temperamento horroroso. Você não precisa ser escravo. Você não precisa viver assim, meu temperamento, o meu jeito. Não precisa. Eu preciso crer que em Cristo isso morreu. Aí vem o outro versículo. Verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí vem a segunda palavra-chave, considerar, diga, considerar. Então a primeira, vamos dizer juntos, é? A segunda é? O que é isso, irmãos? Tem gente que acha que considerar é fazer, é ficar se esforçando. Aí fica assim, se esforçando, eu estou morto, 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 morto não ouve, morto não fala, morto não peca. Irmãos, não é isso. Considerar é você tomar um fato como verdade. Eu entendo que isso é um fato e eu pego ele como verdade e procuro na minha vida trazer isso como uma verdade na minha vida. Entendam, espiritualmente falando é assim, irmãos, tem um fato espiritual. E aquele fato, na medida que eu acredito naquele fato e considero aquilo como uma verdade, aquilo vai influenciar nas minhas circunstâncias, nas minhas situações. E aí, irmãos, nós entramos no terceiro versículo. Uai, travou aqui. Vamos ver? Isso não. Verso 13 e 14. O que diz? Nem ofereçam cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçam-se a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A terceira palavra é consagrar. Então, vamos lá? Primeiro eu tenho que? Depois eu tenho que? Depois eu tenho que? Consagrar. Irmãos, nós fomos comprados. Nós não somos mais nós. Nós temos um dono. Seus pés são de Deus, suas mãos são de Deus, sua boca são de Deus, seus olhos são de Deus. Muitos vivem no pecado porque eles não se consagram. Eles não entendem o lugar da consagração na sua vida. E esse é outro pensamento que nós temos que fazer todos os dias quando nós acordamos. Não sou eu que vivo mais. Agora Cristo vive em mim. E o que cabe a mim fazer? Eu me consagro. César, meu esposo, está ali. Todos os dias de manhã nós oramos juntos. E ele é uma testemunha de que eu não passo um dia sem fazer essa oração.
Porque Deus tem me convencido que eu sou miserável. E a minha ocupação tem que ser, Senhor, eu me consagro, Senhor, nesse dia. Me ajuda a viver, Senhor, sabendo que eu não sou de mim mesma. Senhor, que os meus olhos sejam para o Senhor. Senhor, que a minha boca, que a minha boca seja para o Senhor. Que os meus pés sejam para o Senhor. Que o meu tempo seja do Senhor, não sejam meus, não seja a minha agenda. Mas, irmãos, quantos de nós começamos o dia sem pensar em consagração? A gente é tão busy, a gente é tão ocupado, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tantas demandas. E a gente tem a nossa agenda. Irmãos, a agenda nossa é importante. Nossa, eu sou mulher da agenda. Mas tem que ser a agenda de Deus em primeiro lugar. Nós temos que consagrar a Deus. Mas nós só vamos nos consagrar a Deus, irmãos, à medida que esses entendimentos que nós estamos trabalhando aqui em Romanos 8 forem claros, forem vivos dentro de nós. Agora, eu vivo uma nova vida. A vida de Deus que habita dentro de mim, é Cristo que vive em mim. Eu preciso saber disso, eu preciso considerar isso, eu preciso me consagrar a Deus. E para finalizar, irmãos, nós vamos falar a última palavra-chave para nos ajudar a viver essa experiência de Romanos 8. Essa está lá, está falhando aqui a pilha do passador. Ela está lá em Romanos 8, vamos voltar para Romanos 8. Se não funcionar, nós vamos sem aparecer no quadro, que pena. Romanos 8, versos 5 e 6. Se puder passar no manual aí, quem está lá no som? Aí, sempre tem ajuda. Romanos 8, 5 e 6. Aqui, irmãos, é chave. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Isso fala de responsabilidade. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Qual que é a quarta palavra-chave? Vamos passar ela aí no manual. Inclinar. Vamos dizer juntos? Inclinar. Então, vamos lá? Eu tenho que saber, considerar, consagrar e inclinar. O que é inclinar, irmãos? Nós precisamos aprender a inclinar para as coisas do Espírito. Eu sou livre. Deus não vai me pegar à força e me inclinar para as coisas do Espírito. Sou eu que escolho, como lá no Éden, 2 árvores. Deus colocou o homem lá adiante. Deus não ia pegar o homem e inclinar ele à força para a árvore da vida. Essa verdade continua existindo até hoje, irmãos. Somos nós que decidimos nos inclinarmos para as coisas do Espírito. Mas isso, irmãos, nós precisamos entender que isso é decorrência de eu saber, de fato, que eu sou miserável. Que se eu não me inclinar para as coisas do Espírito, sabe o que vai acontecer? Não vai ter nada que presta aqui. Por isso eu preciso decidir me inclinar para as coisas do Espírito. O que é isso, irmãos? É cogitar, é pensar, é me encher das coisas do Espírito. Tem gente que quer experimentar Deus na vida dele, tem gente que quer experimentar as coisas de Deus na vida dele, mas ele só se inclina para a carne. Ele só se enche das coisas da carne. Ele só se ocupa disso. Irmãos, dentro de todo o processo de Deus na nossa vida, tudo é pela graça. Mas isso não anula a responsabilidade humana. E a nossa responsabilidade humana é inclinar. Nós precisamos entender que nós temos que inclinar.
Um dos maiores segredos do enchimento de Deus, para que você possa fazer o que Deus tem para você nessa vida, não é você se esforçar. Eu não quero, minha boca é grande. Temperamento colérico, na hora que eu vejo, eu não aguento, eu já falei. Aí você fica se esforçando para não falar, para vencer o temperamento, fica se esforçando. Sabe o que vai acontecer? Você esforça e frustra, você fracassa. Por quê? Porque você, por você, não vai te vencer. O que vai te vencer? A vida de Deus dentro de nós. Na medida que eu me encher de Deus. Por isso que tem que saber, considerar, para consagrar e inclinar, irmãos. Incline-se para as coisas de Deus. Irmãos, o alvo dessa palavra é nos motivarmos a nós decidirmos nos inclinar para as coisas de Deus. A coisa mais importante que nós podemos fazer, que cabe a nós, a nossa responsabilidade, é nos inclinarmos para as coisas espirituais. Nós procurarmos pensar nas coisas espirituais, nos enchermos das coisas espirituais. Tem que praticar se encher de Deus. E como nós fazemos isso com entendimento, irmãos? Vamos, por exemplo, pegar uma forma de ler a Bíblia com esse entendimento. Vamos abrir em Romanos 12, que foi a nossa leitura do dia 11. Romanos 12, vamos ler lá o verso 10? Por exemplo, você está lá se enchendo das coisas de Deus. Aí você lê assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Se eu estou lendo sem esse entendimento, eu vou ler e vou continuar a leitura. Por quê? Porque o meu alvo é marcar meu X lá. Mas se eu estou lendo com esse entendimento, irmãos, eu vou parar aqui e o que eu vou falar? Senhor, sabe qual que é a verdade sobre mim? Eu gosto de ter honra. Sim ou não? Não é natural para mim honrar aos outros. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Senhor, eu preciso da vida do Senhor dentro de mim, gerando essa realidade em mim. Porque é só pelo Senhor que eu vou encontrar com as pessoas e falar assim: eu preciso honrar essa pessoa, eu preciso honrar, eu preciso não querer honra para mim, mas eu não dou conta, Senhor. Pela graça do Senhor, o Senhor pode. Senhor, vivifica essa palavra dentro de mim, faz essa palavra viva dentro de mim. Aí você vai, por exemplo, lá no verso 18. Estou dando exemplos aqui que nosso tempo está acabando. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Senhor, mas também, né? Tem hora que não dá. Mas, Senhor, vivifica essa palavra em mim. E assim por diante, irmãos. É nós lermos a palavra, é nós procurarmos nos encher da palavra, lendo a palavra com esse entendimento. É nós procurarmos praticar aquilo que nos faz encher de Deus, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Irmãos, quando a gente vem aqui, aos domingos, de manhã e de noite, quando a gente vem aqui na quarta-feira, quando os homens vêm aqui na segunda à noite, quando as mulheres vêm aqui na terça à tarde, quando a gente vem aqui na quarta para fazer os cursos, a gente vem aqui para quê, irmãos? Para encontrar Cristo, para recebermos mais de Cristo, para nos enchermos mais de Cristo, e é esse entendimento que nós temos que ter. Então, irmãos, qual que é o grande sinal de sermos cristãos? A equipe de louvor pode subir. Fazer coisas certas? Não. Participar de atividades religiosas? Não. Fazer boas obras? Não. Ter uma religião? Não. Não para tudo isso. Irmãos, ser cristão é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, e nós sermos guiados por Ele, e nós nos relacionarmos com Ele, e entendermos que tudo vem dEle, e o que cabe a mim? Entender que eu nada sou, e que eu
preciso me encher dele. Cristianismo se trata de um relacionamento vivo com um Deus vivo, para que ele viva através de mim e se manifeste em mim. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Pai, nessa manhã nós estamos diante da sua palavra e falamos como Pedro falou um dia sobre o apóstolo Paulo. Nosso irmão Paulo fala coisas tão difíceis e às vezes difíceis de entender. Pai, essa é a nossa realidade também. Senhor, nós finalizamos esses dias a leitura de Romanos até o capítulo 9 ou 10 ou 11, 12. Senhor, principalmente quando nós falamos desses primeiros capítulos de Romanos, quando fala da lei do espírito de vida, da lei do pecado e da morte, de nós sermos miseráveis. Senhor, isso tudo é tão complexo para nós. Isso é tão difícil para o nosso homem natural entender isso. Pai, nós estamos aqui te pedindo, ajuda-nos. Eu oro por mim, oro por cada um dos meus irmãos que se encontram aqui nessa manhã. Pai, ajuda-nos a termos entendimento espiritual dessa realidade tão grandiosa que está à nossa disposição e à disposição do ser humano desde o Éden, que é nós vivermos com a vida de Deus dentro de nós, e tudo na nossa vida ser fruto da manifestação desta vida. Pai, é essa realidade gloriosa que o Senhor tem para nós em Cristo. Livra-nos, Senhor, da religião dos homens. Senhor, livra-nos da satisfação mera de nós estarmos frequentando um lugar, de nós estarmos participando de atividades, de nós estarmos fazendo programações. Senhor, que haja em nós o anseio por buscar Cristo em tudo isso, por querer Cristo. Pai, por não acharmos pesado virmos aqui domingo de manhã e de noite, Pai, porque nós entendemos que é mais uma oportunidade de nós nos enchermos de Cristo, de nós buscarmos Cristo, de nós nos consagrarmos a Cristo. Pai, convence-nos do quanto nós precisamos de Cristo e ajuda-nos, Senhor, a sermos um povo cheio de Cristo, para que através de nós haja um testemunho nessa terra de que há um Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus que enviou Jesus, e essa é a solução do mundo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Pai, te pedimos também que o Senhor nos leve para casa debaixo da sua proteção, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a viver esse dia como o dia do Senhor, e que o Senhor nos traga de volta nesta noite, para adorarmos o Senhor e encontrarmos com Cristo nesse lugar. Em nome de Jesus.